Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado, milhões de megabytes de pura emoção. um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Olá, eu sou Iraci Rocha, presidente do Grupo de Apoio a Pais Adotivos do Amazonas. E temos hoje uma grande missão celebrativa, que é celebrarmos a Semana da Adoção. Dia 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. E hoje o Brasil inteiro está comemorando essa data. E para comemorar essa data, o GAPAM tem assim uma semana cheia de atividades, cheia de ações. E ao longo do programa, nós vamos estar pontuando para vocês em que momento nós vamos ter ações importantes que vocês possam participar. A Rádio Cavoque está nos recebendo hoje, adotivamente, por isso nós estamos muito felizes. Obrigada por esse abraço adotivo, para esse acolhimento. E, gente, tem muita gente boa hoje aqui. São todos amigos do GAPAM, todos trabalhando em prol da adoção nesse Amazonas tão grande e tão caloroso. Então, nós temos aí a Ellen, que está conosco, Tandra, cada uma vai já se apresentar, Clesley, Luciana e Alessandra. Então, eu vou passar para cada um aqui falar um pouquinho para vocês conhecerem quem são essas pessoas muito importantes que trabalham diretamente com a adoção no Amazonas. Alessandra, te apresenta. Olá, eu me chamo Alessandra Baxman, eu sou pretendente à adoção, já fui mãe, madrinha, né, afetiva, já fui também família acolhedora. Show de bola. Luciana, contigo. Então, eu sou Luciana Peixoto, psicóloga clínica, voluntária há mais de uma década do GAPAM. Fui convidada para fazer uma palestra, gosto sempre de enfatizar isso, que eu fui convidada para fazer uma palestra quando eu trabalhava no acolhimento, né? E lá fiquei, fui adotada e agora trabalho com a preparação dos pretendentes à adoção e também no pós-adoção com o trabalho mais focal, clínico, das famílias que estão passando por alguma dificuldade, por alguma situação delicada no processo de adaptação durante o período do estágio de convivência. Já viram, né? Que tem muita gente boa aqui hoje para conversar com a gente. Clesley, contigo. Bom, eu sou Clesley Rodrigues, com muita honra estou aqui e atualmente estou gestor da instituição Nascer, onde ali a gente cuida do futuro, trabalha com a missão de desenvolver o sorriso das crianças e garantir o direito deles à família. Nossa Senhora. Tandra. Bom, eu me chamo Tandra Sena, sou atualmente diretora do Grupo de Apoio à Adoção, uma associação nacional. Participo também no GAPAM como voluntária e dentro da OAB eu presido a Comissão de Proteção à Criança e Adolescente. E Ellen. Olá, tudo bom? Eu sou a Ellen Claudine, sou analista judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, sou assistente social e atualmente eu estou responsável por toda a matéria de adoção que tramita no Juizado da Infância e Juventude Civil. Legal, gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E assim, vocês fiquem à vontade que a dinâmica hoje é o bate-papo mesmo. Mas eu queria também falar um pouquinho do nosso trabalho, do GAPAM. O GAPAM surgiu de um sonho, né? Um sonho que hoje é sonhado por muitos. Graças a Deus não é sonhado só por mim, pelo Petrarco, que é meu esposo, Ana Clara e Lucas, né? Que são nossos filhos. Hoje nós já temos netos também por adoção. E o GAPAM vem há vamos fazer 18 anos, né? Então eu ainda falo, como não temos ainda o aniversário só 4 de outubro, então estamos ainda nos 17 anos de trabalho em prol da adoção no Amazonas. E desde lá, 17 anos atrás, né, quando nós pensamos no GAPAM, foi oriundo de um trabalho, né, de TCC, onde, na inexistência de grupos de apoio em Manaus,
E na época nós já estávamos, né, com a nossa filha, que nasceu na nossa casa de maneira adotiva. Então, naquela época, nós não tínhamos pessoas que pudessem nos ajudar, tirar dúvidas, né? Nos apoiar em alguma situação. Porque quando você tem uma gravidez biológica, qualquer pessoa, qualquer revista tem lá te dizendo que tipo de exame que você tem que fazer, que tipo de alimentação você tem que comer, que você pode ter uma depressão pós-parto, que você vai ter ansiedade, que você vai ter pesadelo, né, com medo, ansiedades, enfim. Mas quando você faz a gravidez invisível, né, na linguagem das famílias adotivas, você não tem para onde correr. Agora não, né? 20 anos já se passaram, 24 anos de ANGAAD, né, de Grupo Nacional dos grupos de apoio, cerca de 24, 25 anos atrás. Hoje sim, nós temos muita literatura, temos muitas pesquisas em relação à adoção. Mas naquela época não tinha. Então, eu e Magali, que hoje é diretora do Lar Batista de Neudoli, e meu esposo Petrarco, fizemos a primeira reunião. Né? Naquela época, contamos com a Priscila, uma amiga nossa, e aí montamos a primeira reunião em escolas, em igreja, né? Dentro da varanda de casa, enfim. Contávamos sempre com a idoneidade e o amor pela adoção. E as portas foram se abrindo. Hoje nós temos uma cooperação técnica com a Vara de Infância, já desde 2013, né? Trabalhos consolidados, tanto no pré-adoção como no pós-adoção e na prevenção de adoção ilegal no interior. Os nossos projetos são projetos de muita qualidade, porque temos uma equipe de voluntários, inclusive o serviço, né, das próprias técnicas do juizado, como a Ellen está aqui, é uma nossa parceira há muitos anos. Então, por exemplo, nós temos aí o pré-adoção. O que é o pré-adoção? É um projeto que chamamos de Gestando o Amor. Nós fazemos o atendimento através de formação, né, do curso psicossocial, de pretendentes à adoção. Esses pretendentes, eles são encaminhados pela Vara de Infância. Então, são pretendentes que são encaminhados obrigatoriamente pela lei da adoção para fazer o curso psicossocial. São 4 encontros, 3 encontros temáticos, o último encontro, que é o quarto, que nós fazemos dentro dos abrigos de Manaus, né? Um dos abrigos que nos acolheu foi o Nascer, né? A última, a fazer um mês, mais ou menos, e é muito prazeroso fazer esse trabalho, né? Para desmistificar essas ideias preconcebidas em relação à adoção. Meu Deus do céu, muitos temas são utilizados pela fé. Então, a temática é vasta, gente. Aqui eu vou ficar muito tempo falando, mas não vou falar sobre isso. Temos aí o pós-adoção, que são os atendimentos das famílias por adoção. Essas famílias, algumas também são encaminhadas pela Vara de Infância. Outras nos encontram, né, pelos Face, pela rede social, pelo Instagram, né, de boca a boca. E dentro desse processo, nós fazemos o acompanhamento dessas famílias, seja através dos encontros temáticos. Hoje nós temos o encontro focal, né, um acompanhamento focal feito pela Luciana, que está aqui. É o trabalho corpo a corpo com a família que tem alguma problemática para ser desenvolvida, para ser trabalhada. Temos também hoje o acompanhamento dos pretendentes que já estão há muitos anos na fila da adoção. Alguns com 4 anos, 3 anos, 2 anos, incluídos no grupo de pretendentes, e essas pessoas também são acolhidas pelo GAPAM, com temáticas relacionadas a essa espera, muitas vezes angustiantes para esse público. Enfim, eu fecho com o projeto Coragem para Somar, que é um projeto muito gratificante, porque nós temos muita dificuldade de irmos a esses locais, né? Chegamos aí em Parintins, né, em Manacapuru, há muitos anos atrás, em Parintins tem uns 3 anos, em Iranduba, mas a dificuldade de chegar a esses espaços geograficamente difíceis foram beneficiados na época
da pandemia. Então, nós criamos aí um Meet, os encontros virtuais, e isso tem nos trazido muitos benefícios. Nós, recentemente, já recebemos uma solicitação do Polo Purus, que vamos estar dia 28 iniciando uma formação, um curso psicossocial via Meet com eles. São 8 municípios que vão estar participando. Anamã, Canutama, Boca do Acre, Manaquiri, Pauini, né? Então são 8, já acho que eu esqueci de algum, mas imaginem, lugares que nós jamais sonhávamos chegar e levar o trabalho do GAPAM, trabalhar essa prevenção, trabalhar essa desmistificação e buscar diminuir a adoção ilegal no Amazonas, gente. Isso para nós é demais. Mas então, já chega de falar do GAPAM, eu queria falar um pouquinho com vocês aqui, né? Então, eu queria pedir que a Tandra começasse a me falar um pouquinho, nos brindando com a palavra dela, falando um pouquinho, por que tem tanta polêmica relacionada à adoção, né? As pessoas vivem falando, né? Falam muito nos grupos, né, nossos, que é muito protocolo, é muita demora, né? E as crianças estão sendo abandonadas, as crianças estão no abrigo e as pessoas não entendem o porquê do processo, né? Não entendem por que tantos cuidados que as pessoas têm. Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Bom, vamos trazer um pouquinho, né, da ideia que a própria Constituição traz no sentido de proteção às nossas crianças e adolescentes. Dentro da Constituição, a partir de 88, e né, possivelmente isso daí foi também trazido pelo Estatuto da Criança e Adolescente, que é 8.069 de 90, crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, né? Então, como qualquer outro ser humano, ele precisa ter seus direitos resguardados. Entre eles, um direito fundamental é o direito à convivência familiar e comunitária. Então, uma criança que está numa condição sui generis, né, longe da sua família, ela precisa ser recolocada ou na sua família de origem, ou ela vai ser colocada em uma família substituta, né, que a gente nem gosta de usar essa nomenclatura substituta, mas vai ser colocada em uma outra família. Então, na verdade, a polêmica que se dá é porque as pessoas já acham que as crianças ficam muito tempo dentro das instituições de acolhimento, mas é um processo realmente demorado, porque a gente precisa realmente fundamentar muito bem essa decisão, né? Até porque a adoção, Iraci, ela não é como outros institutos que são provisórios, né? A adoção é de caráter definitivo. Então, a partir do momento que uma criança é adotada, ocorre a substituição, né? A adoção é você, legalmente, receber uma pessoa estranha à sua família como se fosse seu filho. Então, você vai sair ali com uma certidão de nascimento nova, né? Daquela criança, daquele adolescente. E, a partir de então, todos os direitos relativos a absolutamente tudo, essa criança adotada, ela vai ter, né? Então, a Constituição, ela impede hoje qualquer discriminação entre adotados, né, e crianças biológicas do casal. Então, é um processo realmente que deve ser visto de uma maneira muito séria, muito cuidadosa, porque são vidas, a gente não pode objetificar essas crianças, né? No afã de, coitado, primeiro ver a criança como uma coitadinha porque ela está numa instituição. A gente tem que analisar que cada caso é um caso, e não dá para generalizar. Algumas crianças, elas vão ter a oportunidade de serem recolocadas nas suas famílias de origem, porque a família, de repente, já está cumprindo um processo de repente, estruturação, né, psicológica, até financeira, para recebê-las, né? Em outros casos extremos, realmente, tá? A gente pode pensar em retirar dessa família. Mas o Estado é muito cuidadoso, é uma responsabilidade muito grande, né? São seres humanos e que precisam ter seus direitos fundamentais respeitados. Ellen, por que essa conta não fecha, então? Né? Será que é o perfil? Será que as pessoas estão muito exigentes? Será que demoram tanto assim para resolver adotar? Né? Como é que é isso? Como é que é esse passo a passo? Para que as pessoas não percam tempo, né, em buscar o que está faltando. Porque tem muita criança ou não tem muita criança? Como é que é isso? Então,
Hoje nós temos, geralmente nessa semana de adoção, a gente ouve muito, nós dos judiciários ouvimos muito essa pergunta, né? Por que essa famosa conta não bate, né? Nós temos hoje em Manaus, nós temos 136 pessoas habilitadas, prontas para adotar. Essas pessoas, elas já passaram por um processo de habilitação à adoção, né? Elas procuraram a defensoria ou procuraram um advogado particular, porque por ser uma ação jurídica, ela tem que ser movida através de um advogado, né? Um advogado público, um defensor público ou um advogado particular. Então, elas entraram com essa ação, elas tiveram uma motivação em algum momento da vida delas, né, para adotar, que foi como a doutora Tandra colocou, a questão da adoção não é uma caridade, não é uma situação, assim, que as pessoas elas ainda confundem muito, né, a questão da adoção. Então, essas pessoas tiveram uma motivação, ingressaram com uma ação de habilitação e passaram por todo um processo, né? Primeiro, participaram do curso de preparação do GAPAM, que esse curso ele é obrigatório, o GAPAM já tem uma parceria com o Juizado da Infância, com o Tribunal de Justiça, né, melhor falando, uma parceria há muitos anos, mas em 2009... com a chamada lei da adoção, ela veio dizer, não, realmente é obrigatório, toda pessoa que vai se habilitar, ele tem que participar de um curso de preparação. E esse curso aqui em Manaus, não diferente da maioria dos outros estados, dos outros tribunais, o GAPAM, ele é o responsável por realizar esse curso de preparação. Passado pela questão do curso, passa por uma avaliação psicossocial até que a pessoa se torne habilitada a adotar, né? Como eu falei anteriormente, hoje nós temos 136 pessoas habilitadas. Hoje, aqui em Manaus, graças a Deus, nós já temos um número de pessoas que eles aceitam crianças com perfil diferente. Mas até pouco tempo atrás, ainda existia muita gente que queria aquele bebê, queria uma menina de 0 a 2 anos, 0 a 1 ano, criança de cor de pele clara. Então, essa questão da demora, ela é muito fomentada pelo perfil que você traça. Porque quando você vai se habilitar, você traça um perfil daquela criança que você pretende adotar, né? Então, se de repente você se habilitou, né? Aí o que a gente ouve muito, nós enquanto assistente social, quando a gente vai fazer o trabalho dentro do processo de habilitação, doutora, eu quero passar por todas as fases da maternidade. E essa questão de passar por todas as fases, entenda-se aquele primeiro momento, né? Aquele bebê recém-nascido. Nós, hoje em dia, através do projeto Acolhendo Vidas, do juizado, nós estamos entregando crianças, bebês, né, na faixa etária, um bebê em tenra idade, melhor falando, assim, bebê na faixa etária de 3, 4, 5 meses, né, mas também nós temos crianças hoje disponíveis fora desse perfil pretendido, né? Nós temos um total de 42 crianças hoje, crianças disponíveis à adoção. E dentro dessas 42, a grande maioria, digamos, aproximadamente, eu acho que 33, 34 crianças, são crianças que elas estão inseridas no projeto de busca ativa, que é o projeto Encontrar Alguém, que esse projeto, ele contempla aquelas crianças que estão fora desse perfil, são aquelas crianças que têm um número expressivo, que têm um grupo numeroso de irmãos, são as crianças que têm alguma situação de saúde complicada, alguma deficiência física ou mental, né? Então, esse perfil, geralmente as pessoas, né, elas não procuram, elas não se cadastram, não se habilitam para adotar esse tipo de criança, né? Então, é por isso que essa conta não bate, que nós temos realmente o número de pessoas habilitadas é bem maior do que o número de crianças disponíveis. Ellen, sabias que participando, né, dos grupos de pretendentes, nós temos 3 grupos, né, partindo do mais antigo para o mais novo, para não gerar polêmica, né? Sim. E nós escutamos muito isso. E aí, como nós temos um acesso, né, a diálogos com vocês e com o Brasil inteiro também, nos grupos de apoio, nas redes, é interessante o silêncio, né?
muitas vezes estão ali reclamando, né? Querem adotar, tá demorando, ninguém me liga, né? Muitas vezes ficam de braços cruzados esperando alguém entrar em contato, né? Sim. Muitas vezes não é proativo de ir buscar informação sobre o seu processo, né? Qual é o seu lugar da fila. Ou quando recebe a ligação, não está disposto, mas não fala no grupo, né? Então, muitas vezes, os grupos os participantes dos grupos, nem sabem como isso está caminhando, né? Que muitos receberam ligação e não quiseram naquele momento, não estavam disponíveis naquele momento, né? Quantos receberam telefonema de uma criança e quando foram visitar, perceberam que essa criança talvez não reage ao padrão que eles esperam de normalidade para uma criança daquela idade ou de X idade, e aí rejeitam, deixam para a próxima. Isso não é falado nos grupos, não é falado entre eles, fica no limbo, né? E aí nós temos o hábito de, quando uma família recebe esse telefonema e quando já vocês liberam para poder falar, né, que eles já estão com a criança, aí eles vão para o grupo, informam, né? O telefone tocou, né? Olha, meu filho já está em casa, eu não podia falar ainda, mas ele já está há 3 meses, há 4 meses, né? Aí contam um pouquinho da história, né? Que abrigo foi, qual é a idade, as fotos, né? E aí isso dá um gás no grupo, né? Isso, nossa, tá chegando perto. Eu fui do teu grupo do GAPAM, eu fiz curso contigo, né? Isso dá um gás. Mas nós temos também dadas algumas informações, algumas alfinetadas, né? No sentido de, olha aí, tem muita gente aqui que está aqui no grupo dizendo que está demorando, mas já rejeitou uma criança. A gente não pode dizer nomes, mas já rejeitou. Mas está fazendo mestrado e não pôde adotar. Aquele não foi o momento ideal para ele. Então a fila está andando, os telefonemas estão sendo dados, né? Agora não pode ser dentro da sua expectativa, do seu tempo, que é isso que eu quero que o Clesley fale, né? Porque os aspectos do abandono e da negligência são terríveis para essas crianças que estão em abrigos. Então, o Clesley vai falar um pouquinho. Queres falar também antes? Não, só complementando, é que quando nós indicamos, né, quando vincula, porque como é que funciona hoje em dia, né? Existe o cadastro nacional, que ele é único para todo o Brasil, cadastro de pessoas habilitadas, que nós temos aqui em Manaus 136, e crianças aptas a serem adotadas, né? Quando essa criança ela se torna elegível à adoção, quando, como a doutora falou, quando já esgotaram todas as possibilidades dessa criança retornar à família natural, que ela foi indicada a uma família substituta, há o cruzamento pelo próprio sistema, certo? Então, a partir do momento em que essa criança cruzou com esse daqui, a colega, né, a responsável pela indicação lá do serviço social, ela liga para a pessoa que está habilitada. Não significa que tem que ser o primeiro da vez, porque às vezes, vamos supor, os 10 primeiros querem uma criança com perfil X, e essa criança, ou ela está no grupo de irmãos, ou ela tem uma idade assim, e vai cruzar com o que está no 22º. Então, não há essa necessidade da pessoa habilitada ele ser o primeiro da fila, entendeu? Às vezes eles questionam, como você falou, eu sou do mesmo grupo dele, só que eu tô lá na frente, por que ele tá mais atrás? Ele é o 20º, é o, sei lá, o 15, é o 16, por que ele já pegou essa criança? Por conta do perfil daquela criança que se tornou aqui disponível, que cruzou com essa informação, entendeu? Então, isso acontece. E também uma coisa que serve de muito orgulho para nós daqui do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas é que nós não enganamos nada, nós não não enganamos ninguém, né? Não ocultamos nada. Quando a gente chama uma pessoa que está habilitada para conhecer a criança, né, a gente coloca a pessoa assim na frente do computador e diz assim, olha, essa daqui é a história de vida do teu filho, entendeu? Sente aqui e você pode ler toda a história da criança. Como foi que essa criança chegou, se ele está tomando remédio, o que o abrigo fez, se o abrigo leva ele periodicamente para o hospital, se tomou vacina, entendeu? Quem eram os pais, os avós, se deu algum problema ou não. Então, ninguém esconde nada, você vai conhecer toda a história. E pela lei,
a doutora Tandra pode explicar melhor, você tem direito a 2 recusas, né? Aí, se de repente a pessoa chegou lá e leu aquela história e diz assim, não é para mim não, eu não vou conseguir trabalhar isso, né? Eu não estou preparada para isso. Infelizmente, a gente ainda ouve isso, né? As pessoas estão há 3 anos, 4 anos esperando na fila, quando a colega liga e diz, eu não estou preparado, entendeu? Então, é assim, a gente não esconde nada. Você vai conhecer sua história, você vai conhecer a história do seu filho, todinho lá na frente, tá bom? Pode perguntar. Atrapalhei. É aquela pergunta ainda, né, que não quer calar, né, fazendo o link com a doutora Tandra e a doutora Ellen, elas falaram muito dessa questão da polêmica, né, em relação à fila, ao perfil, mas a gente esquece, né, da realidade dessas crianças dentro do abrigo, né, a questão do impacto do abandono, o impacto dessa negligência e principalmente as expectativas, né, desses pretendentes em relação a elas, né, como que elas se sentem com isso, né, como é que o abrigo percebe isso, né, quais as dificuldades que acabam sendo impostas, né, a realização dessa adoção ou não, né, a questão da devolução, inclusive. Isso é um assunto muito delicado e faz parte das nossas tratativas, e eu gostei muito da Ellen tocar nesse assunto da situação de que as famílias têm um perfil e nem todas as crianças estão aptas àquele perfil, e vai o cruzamento já com alguém que está no final da fila, sai alguém que está ali no início. E a gente sabe qual é o perfil ideal hoje para adoção, que são as crianças de 0 a 2 anos, o sexo feminino. Nós temos muitas procuras das nossas redes sociais. Quando descobrem no meu telefone, a gente sempre recebe esse tipo de demanda. Como é que faz para adotar aí? Às vezes chega na situação da instituição e o GAPAN também. Tem criança aí para dar? Como é que faz para adotar aí? Todo mundo tá para adoção aqui, todo mundo tem pai e mãe. A gente conseguiu chegar a um nicho de educar muito delicadamente as pessoas que nos visitam, as pessoas que nos procuram. Até porque, apesar das crianças estarem na instituição, não significa que todas elas estão ali disponíveis. Eles têm uma família, têm uma história, tem todo um legado ali por trás deles, e a história que a gente respeita muito e tem um cuidado com as crianças. Porque ali a gente está num ambiente que, apesar do nascer ser uma casa linda, colorida e feliz, ele é um ambiente de dores. Ali tem uma criança que sofreu violência, tem uma criança que foi abandonada pela genitora, tem uma criança que foi rejeitada pelo pai. E só o fato de eu ter sido rejeitado por quem me gerou já é um trabalho, né, bem intenso que a gente enfrenta ali na instituição. E quando a gente fala de adoção, apadrinhamento afetivo, família acolhedora, a gente tem o cuidado redobrado quanto ao vínculo dessa criança, para que tudo caminhe para o não desvinculamento, para que não configure mais uma perda para aquela criança. Então, quando a gente está falando de apadrinhamento afetivo, quando a gente está falando de adoção, a criança ali, tal como os pais no juizado têm todo o acesso à história do pretenso filho, a criança tem acesso a toda a história dela, toda a história de vida. Desde quando se apresenta um padrinho, um pretenso padrinho afetivo, a gente, a criança, conversa, apresenta, e ela vai dizer se ela vai aceitar ou não. Porque isso é uma esfera muito perigosa para a criança, para a instituição, essa perda. Trabalhar mais uma perda, trabalhar mais uma não vinculação. E a gente também sabe que tem criança que está ali, que foi vítima de abandono, ela traz uma outra demanda, ela tem dificuldade de vincular com alguém. A gente já teve casos hoje de uma menina que não está mais conosco, foi o nosso primeiro caso de adoção tardia, hoje ela está no Rio Grande do Sul, mas todas as madrinhas que ela teve na instituição, ela fez de tudo para perdê-las, de tudo. Nossa. Então assim, era incrível esse comportamento dela.
E a gente vai fazer um estudo de caso, né? Para tentar entender. Chamou, e aí através do Fazendo Minha História, que é um programa que a gente tem na instituição e que a gente defende com unhas e dentes, a gente descobriu lá através do desenho, no livro, por que ela fazia isso. Porque ela simplesmente ela não tinha a sensação do pertencimento com a madrinha. Ela não tinha a sensação de que ela ia estar ali com ela para sempre, até a vida adulta. Ela sabia que aquilo ali tinha início, meio e fim. Ela sabia que ela ia visitar a madrinha no final de semana, num feriado prolongado, nas festas de fim de ano era certo ela sair, mas e o resto dos meus dias? Como é que vai ser? Não é só a minha madrinha comprar o meu material escolar, dar aqui o meu presente de aniversário, ou vir aqui ao abrigo fazer uma festa. Eu não tenho aquela sensação do pertencimento, que é o mais importante para eles. Às vezes a gente tem pessoas que enchem as crianças de presente no abrigo, mas tudo que elas querem é uma família para chamar de sua, é alguém para chamar de seu. É um abraço para ser só seu. E isso a gente tem vivenciado nesses últimos 2 anos de nascer, apesar do advento da pandemia, nas nossas festas do Dia das Crianças, a última, pelo menos nossa, como foi prazeroso e difícil para a gente ver as crianças com a lista delas de presentes, elas ganhando os presentes e sem poder abraçar nenhum padrinho, dada a situação do distanciamento social. E a gente trabalha isso ali, e de todas as esferas, tanto com a criança que tem dificuldade de vincular com o padrinho, como a gente passou recentemente por uma situação muito delicada de uma criança que não conseguiu vincular com a família adotiva. E aí, tanto que o processo de adoção nem finalizou, não passou do estágio de convivência, porque a ansiedade da família para que a criança a chamasse de mãe era muito maior do que entender todo o processo que levou aquela criança até o tempo dela de se enquadrar, de se encaixar, de se encontrar ali naquele seio familiar, que é um ambiente muito novo para a criança. Pensa, eu estou numa instituição, eu cheguei com 9 anos de idade, eu vim fruto de um caso absurdo. Eu perdi a confiança em quem estava me protegendo. O adulto que podia estar comigo ali me defendendo, me apoiando, me amando, me machucou. Em quem que eu vou confiar? Essa é a maior pergunta. Em quem que eu vou confiar? Se quem era para me proteger me maltratou. E isso é uma realidade que a gente vive dentro da instituição com todas as nossas crianças. Eles não confiam em ninguém. E quando eles vinculam com a instituição. Eles vinculam com a tia, que é a cuidadora, que dá ali o maior carinho, vincula com a psicóloga, vincula com a enfermeira, vincula com o diretor. Então são coisas assim que pra gente é muito pesado, é um tema muito fino, mas que a gente lida ali no dia a dia com amor. E apesar de todo o nosso amor, a gente não consegue abrir a cabeça da criança e incutir que, olha, esse aqui é o teu novo momento, tá bom? Tua nova história, né? Confia no processo que vai dar certo. Como é que faz, né? Ai, Clesley, pelo amor de Deus, te ouvindo Confia assim, no processo que vai dar certo. o coração fica pequenininho, né? Eu quero ouvir a Luciana, porque é uma das referências em adoção hoje, né? E é uma apoiadora do GAPAM, mas antes dela, como para fazer a mesma linha de raciocínio, eu quero ouvir a Alessandra, que tem uma experiência como família acolhedora, tem uma experiência, né, como apadrinhamento, né, como madrinha, e como você já tocou nesse assunto tão delicado, né, que muitas vezes as pessoas querem, né, mas querem um trampolim para adoção, e não é isso, né, é uma outra formatação. Então eu queria ouvir um pouquinho a experiência da Alessandra. De início, eu fui visitar o abrigo por um sonho que eu tive, comentei com meu marido a respeito da gente participar em forma de ajuda ou levando... Nós somos fisioterapeutas, nós dois, né? Então, a gente queria ajudar de alguma forma, ou financeiramente, ou em trabalhos voluntários, qualquer coisa. Aí fomos visitar o abrigo e conhecemos todas as crianças e ao final disso foi nos apresentado o programa de apadrinhamento afetivo. Legal. E daí, partindo disso, conhecemos uma criança onde a gente se tornou padrinho
eu e ele, e ficamos por um tempo. Aí tem todo isso que ele falou em relação a visitas, a presentes, a festas, a saídas e retornos, porque quando a gente é padrinho, a gente leva a criança, tem hora pra pegar e pra deixar, né? Então a gente passou por tudo isso. E com o tempo já sendo padrinhos e madrinha, a gente foi convidado a conhecer o programa da Família Acolhedora, né? E em relação a isso, fizemos a capacitação, né? Que são 2 semanas de cursos, palestras, e daí tivemos a capacitação aprovada. E aí foi quando a gente conseguiu que ele saísse do abrigo e partisse para a família com a gente, né? E aí tem todo um trabalho de comunicar a ele que aquilo é passageiro, que ele poderia retornar para a família dele. Então tem que passar toda uma segurança, né, para a criança. Mas dando todo aquele amor como família, né? Sim. Como é que a gente faz isso? Dando amor, mas sem se apegar, né? Porque quando a gente entra no processo de família acolhedora, a gente já sabe que a gente tem um intuito de não adoção, né? Então, como que a gente vai passar para a criança, dar o amor para ele, sabendo que aquilo é passageiro, né? Foi uma experiência para a gente... um pouco o coração aperta quando chega a hora que liga, fala, vai fazer a visita para retorno da família, né? Aí a gente dá aquele frio na barriga, assim, a gente entrou nesse processo sabendo que isso poderia acontecer, né? Então vamos seguir como tem que ser, né? Então várias vezes foi retornado para a família de origem para fazer visitas, né? E aí a nossa história acabou que ele não retornou para a família. E continua na acolhedora, né? Na família acolhedora. Isso. E aí, futuramente, né? Muita gente acaba descobrindo que é possível fazer uma adoção, é possível amar, né? Se vincular verdadeiramente. E muita gente sai desse processo, se desvincula, né? Busca entrar num processo, né, legal da adoção. Você e seu marido já pensaram nisso? Já estão nesse caminho? Já estão buscando esse caminho? Já. Olha, que legal. Nós saímos do programa de família acolhedora, né? E ultimamente nós estamos dando entrada para a capacitação, né, da adoção legal. Legal. Parabéns, olha, Alessandra, parabéns. Luciana, olha só, tudo que foi falado aqui, mulher. Eu fico imaginando, né, como é realmente pesado e a nossa responsabilidade, todos que estão aqui, a responsabilidade que paira sobre os nossos ombros, né, de fazer valer o direito dessa criança, o direito à família, o direito à convivência, o direito a uma nova história, mas sem negar também que ela tem o direito de voltar para a sua história de origem, né? É muito complexo. Eu penso que talvez esse seja o tema mais complexo e que causa mais desagravo entre os pretendentes. Porque é muito difícil para o pretendente, que parte do pressuposto que ele está fazendo de tudo e ele tem um coração aberto, a sua casa aberta, para receber uma criança, para ser chamado de seu filho, né? E ver o que passa na televisão, o abandono, deixou num terreno baldio, né? Enterrou, sei lá, 1000 coisas. Ou então vai visitar o Nascer, o Janel Dolly, o Monte Salem, encontrar o coração do pai e volta chocado, porque para eles, né? Todo mundo ali está apto para adoção e a gente sabe que não está. Como é que são esses aspectos psicológicos da adoção, do ponto de vista do adotante e do adotado, Luciana? Então, muito delicado, né? E é um desafio muito grande fazer essa preparação, né? Porque do ponto de vista psíquico, a adoção, ela é constituída a partir da perda,
né, da falta. Então, algo faltou para essa família de origem da criança, para manter a criança no núcleo familiar primário, né, na família biológica. Então, faltou apoio. Essa mãe não teve esse filho sozinha, né? Então, tem aí toda uma falha, né, familiar, um desamparo dessa mãe biológica, né, até que essa criança chegue a uma condição de violação de direito, de violência, de privações, enfim, que vá ter que parar lá num abrigo, né? E como o Cléio bem evidenciou, nesse primeiro momento a criança não está disponível para adoção, ela está ali numa medida protetiva, possivelmente essa família vai ser trabalhada, vai ser reconstituído esses vínculos, fortalecido um vínculo com algum familiar da família extensa, para que receba novamente essa família lá na sua família biológica. Quando tudo isso faltar, quando tudo isso falhar, temos a opção da adoção, né? Então, a adoção precisa dar certo. A adoção precisa ser legal, segura e para sempre. Por isso, ela precisa passar por todos esses ritos, por toda essa demora, por toda essa preparação, né? Então, como a gente evidencia no GAPAM, por mais que a criança não tenha necessidades especiais, naquilo que a gente entende que é necessidade especial, mas toda adoção ela é especial. Toda criança vem sim cheia de necessidades afetivas muito especiais para dar conta. Pai e mãe por adoção não vai ser só pai e mãe, vai ter um papel fundamental de reparação em todos esses traumas, em todas essas falhas, né, ambientais que essa criança já sofreu. Então, do ponto de vista, né, do adotante, os pais estão ali cheios de expectativa, buscando um filho para esse lugar que está vazio, para esse lugar, né, que eles querem preencher. E para a criança, né, isso, assim, o Cléio já falou, ela já teve inúmeras perdas. Ela não pode confiar em ninguém. Todas as figuras parentais que ela já teve contato falharam. Né? Então, ela sair do abrigo, sair daquele ambiente protetivo, no qual ela já se vinculou com a tia da cozinha, né? com o preparador físico, às vezes nem é com a cuidadora direta, né, Cléia? Então, eu vou romper mais um vínculo. Eu vou cortar de novo aquele fio condutor de afetividade que está ali sustentando aquele psiquismo frágil, né? E às vezes, pegando aqui o gancho da Ellen, né? Do perfil, do filho idealizado, quero passar por todas as fases. Pergunta que eu sempre faço no grupo de preparação, né? Quem aqui sonha, né, em ter um filho que já sabe todo o rol de palavrões do nosso vocabulário, que já passou por todas as situações adversas, né? Que é passado, como a gente diz aqui, na casca do alho. Alguém sonhou com um filho desse? Não, eu sonhei com meu bebezinho, né? Frágilzinho, que vai depender de mim para tudo, né? Que eu vou ser o centro da vida dele. E não é assim que funciona. Né? Essa criança traz na sua bagagem uma história, ela traz na sua bagagem, né, um monte de coisa feia, né? Um monte de paninho, né? Um monte de mazela, um monte de paninho sujo ali que eu quero jogar fora, mas eu não posso jogar fora, porque aquilo ali é extremamente significativo, simbólico para aquela criança. É tudo que ela tem. Né? Então, é preciso aceitar, e quando a gente fala de filiação incondicional, né, adotar incondicionalmente. Né? Se filiar a essa criança, primeiramente ter contato com essas necessidades dela. Então, na clínica, eu tenho visto que essa postura do juizado aqui do Amazonas não é a mesma em todo o local, né? De senta aqui, vem conhecer a história do teu filho, é isso aqui que você vai se deparar. Lógico que ao longo do contato, a gente vai descobrir um monte de outras coisas que possivelmente não tá lá no processo, né? Só que ter aqueles dados é muito importante,
porque prepara a família para o que ela vai, né, possivelmente se deparar. Em algumas situações em que não ter acesso a esses dados pode ser muito difícil, porque a família pode não estar em condições, né, psíquicas, afetivas, até financeiras, né, de buscar ajuda. Então, a família pode não ter as respostas, mas ela precisa saber identificar a necessidade da criança e, como adulto, cuidador, disponível, né, ela precisa buscar ajuda. Vai no GAPAM, busca psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, neurologista, enfim. Mas é atender às necessidades daquele sujeito que já existe. Não é buscar filhos para famílias que precisam de filhos, não. É buscar pais para crianças que já estão aí, que já têm suas demandas, que têm suas histórias e que precisam ser acolhidas incondicionalmente. A gente sabe, né, que os abrigos aqui em Manaus, eles são referência, né? Então, tem piscina, passeiam, né, Clédia? Tem todos os seus direitos assegurados, estudam, muitos deles têm convênios com escolas particulares, né? Então vão para cinema, tem plano de saúde, eles vivenciam uma vida de uma família comum, de uma família, né, de crianças que têm condições Como em casa. como numa casa, porém não estão no lugar de filho. E o cuidado coletivizado, que é o que acontece numa instituição, traz perdas psíquicas, né, que a cada 4 meses de institucionalização equivale a uma perda cognitiva, né, de 1 ano. Né? Então, equivale a uma criança retroceder, né, ou estagnar, digamos assim, no desenvolvimento cognitivo, a cada 4 meses institucionalizada, tem a equivalência de 1 ano. Então, é extremamente necessário que todas as crianças tenham assegurados o seu direito de convivência em família. Porque por mais lindo, colorido, cheio de atividades que o abrigo seja, não é uma família, não é a casa deles, não tem um pai, não tem uma mãe para chamar de seu, né? E quando o Clesley traz a situação da menina que não consegue se vincular, né? Tem um teórico na psicologia, né, na psicanálise, o Winnicott, que ele fala que a criança, ela se mantém viva por 2 vias, ou pelo amor ou pela agressividade. E a criança que mais precisa de amor, ela vai demandar isso, ela vai exigir isso do ambiente, o ambiente que está em falta com ela, da maneira mais agressiva possível. Então, como mecanismo de defesa, antes que eu me vincule com essa madrinha, antes que eu possa entregar a minha parte mais frágil, a minha vulnerabilidade, eu já corto logo. Eu já apronto, já me entrega logo, já me devolve logo, que evita o meu sofrimento mais adiante, né? Então, é uma defesa. A criança precisou endurecer. Para ela chegar até aqui viva, para ela chegar até aqui, né, sobrevivendo a tudo isso, ela precisou endurecer, ela precisou reagir a essas invasões que o psiquismo vai sofrendo ao longo da vida. Né? Então, às vezes, quando a criança, eu queria um bebê porque eu quero cuidar, porque eu quero trocar fralda, porque eu quero passar por todas as fases. Mas uma criança de 3 anos, de 4 anos, às vezes está congelada lá numa fase de dependência absoluta, por exemplo. Ela vai precisar dessa mãe, de fazer essa simbiose, né, com o cuidador primário, para depois entrar num terceiro, fazer esse corte, passar pela fase da dependência relativa, né, na qual eu vou me distanciando dessa figura de cuidado primário até conseguir me inserir numa socialização de maneira saudável. Na escola, né? Então, a criança lá na frente, lá na escola, tem problema de socialização, tem problema de aprendizagem, é devido à adoção. Não é devido à adoção, é devido aos traumas, né? Às condições ambientais em que ela passou, não pela adoção, né? E
O papel da família vai ser justamente reparar tudo isso e dar condições de que a criança se desenvolva, né, da maneira mais saudável possível. E respeitando o tempo da criança, que é fundamental. Sim, o tempo é o da criança, né? A ansiedade do adulto, a ansiedade para ser chamado logo de pai, de mãe. Preparei o quarto que a criança não quer dormir. Preparei um monte de coisa que a criança não quer fazer, não quer... Mas isso é o quê? É do adulto, né? E o que a criança quer? O que a criança precisa, né? Falamos muito dessa fantasia, né, Luciana? Começar a pensar que o desejo de ser família não pode ser substituído por uma história da Disney, porque a história é de vida. Estão envolvidos seres humanos, de idades diferentes, mas seres humanos. Sendo seres humanos, nós somos uma incógnita, né? Eu não sei. Eu sonho com aquela criança correndo para se pendurar no meu pescoço, isso pode não acontecer. Assim como né? o filho biológico, assim né? como o filho biológico. Caixinha de Falamos surpresa muito sobre isso, né? De adotar o teu filho, seja o biológico, seja o afetivo. Né? E a gente vai se aproximando ao fechamento do nosso programa. Né? Eu acho que tinha, assim, conversa para mais de metro, né? E outra coisa, Iraci, todo filho, toda criança precisa ser adotada, seja ela biológica ou não. Né? Então, a entrada na família pela via da adoção é só uma forma de entrada da criança, mas toda criança precisa ser adotada, né? Justamente porque algumas não foram, né? Precisamos das instituições, precisamos do abrigo fazer esse papel, né? E algo que a gente sempre fala nos encontros, né? Que função paterna, função materna é justamente isso, é função. Em algumas famílias, essa função, ela é feita, né, pela genitora. Em outras famílias, não. Em outras famílias pode ser a avó, pode ser a tia, pode ser uma mãe substituta, pode ser um pai substituto. Esses papéis se alternam, né? Agora, que a criança precisa de um outro cuidador, devotado integralmente, né, aos cuidados, à sua proteção, à sua segurança e à promoção, né, da construção dessa vinculação, isso é necessário. A criança precisa ser reivindicada por alguém, né? Então, Dr. Schettini, né, o nosso mestre da adoção, né, então traz muito essa situação do filho, né, então o filho ele não sai, o filho entra, né, então a criança precisa ser adotada. E estamos aqui para isso, né, para falar das formas legais, da forma segura. E para sempre. E para sempre. E para sempre. Penso que cada um de nós aqui presentes temos uma missão muito grande, né? E essa missão, ela precisa ser provocativa, né? Porque não basta fazermos o nosso trabalho dentro das instituições. Esse trabalho ele precisa ser visto, ser desmistificado, né? Eu penso que a missão maior é levar para a sociedade, levar para os operadores da lei, levar para as academias as discussões acerca da adoção. Porque tudo que nós falamos aqui da esfera social, psicológica, afetiva, né, do direito, tantos elementos que impactam, né, na tomada de decisão de você ser uma família adotiva, que muitas pessoas, se pensarem muito, não embarcam nisso, né? Se pensar muito, não embarcam. E se não embarcar, que bom. Né? Então, isso a gente também enfatiza muito no GAPAM, né? Isso. Que se não embarcar, que bom. Seja família acolhedora, seja um padrinho. Se você não pode ser um padrinho afetivo, seja um padrinho profissional. Você é uma pedagoga, você é uma dentista, vai lá, cuida do dentinho das crianças, vai lá, faz uma aula de reforço. Se você é uma instituição, né, uma empresa e pode financiar alguma coisa, os abrigos precisam do dinheiro, né, do financeiro. Então, agora, se colocar no lugar de pai e mãe, receber uma criança, aí é muito complexo.
né? Então, esse debate aqui interdisciplinar, com o serviço social, com o direito, com a psicologia, com o pretendente à adoção, com família, com a própria instituição, ele é muito necessário, porque são todas essas esferas que vão atravessar o desenvolvimento dessa criança, que vão atravessar, né, o olhar em cima dessa família, que vai... E é muito difícil, né, também para as famílias que estão nesse processo, vir um outro e dizer se você está habilitado ou não, se você você pode ser pai ou não, né? Pode ser mãe ou não. É difícil, né? Mas é necessário. É extremamente necessário porque muita coisa já deu errado, muita coisa já falhou, então não dá para falhar de novo. Essa criança não pode ter nenhuma ruptura a mais, né? Nenhuma quebra de vínculo, nenhuma falha a mais. Chega, né? Chega. Né? Um abandono, um sofrimento, né? É uma cicatriz, não é uma cicatriz, é uma ferida que precisa. Não é só um a mais. Não é só um a mais, né? Ela está ali em processo de cicatrização, né? Se o tempo inteiro você cutuca essa ferida, quando é que ela vai fechar? Né? Então, diante disso, volto a falar na nossa responsabilidade enquanto organismos, né, que lutam em prol da adoção, a responsabilidade da sociedade civil, a responsabilidade das redes operadoras de comunicação, comunicar o que é certo, comunicar preventivamente, né, sem rótulo, né, sem fantasia, né, sem criar modismo, né, sem rotular, por exemplo, a família adotiva como uma família apenas substituta e não uma família afetiva, real, né, para sempre, não colocando a figura do adotivo como uma criança que vai dar um problema, que vai ter um problema, né, é uma criança que pode ou não, como o teu filho adotivo, o teu filho biológico poderia dar problema ou não, enfim, é assunto para mais de metro, como eu acabei de dizer. Mas o GAPAN está aqui sempre promovendo essas discussões através de amigos e parceiros, né, como o CAVOC, né, que hoje nos traz aqui com vocês, nos adota afetivamente. Esperamos que esteja sendo produtivo para todos vocês que estão aí do outro lado da telinha, que coloquem seus likes para que a gente volte de novo, né? Que possamos ser convidados, adotados definitivamente, sem devolução, né? Adoção para sempre, que é isso que nós esperamos. O GAPAN, essa semana, está cheio de atividades, frente à comemoração do dia 25 de maio, Dia Nacional da Adoção. Então, vocês podem nos encontrar no dia 28. Nas redes sociais nós já vamos colocar o link do convite, né, para o encontro do pós-adoção, Aprendendo a Conviver, né, uma temática fantástica, né, sobre o bebê cresceu, né, e agora? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa adolescência, sobre o desenvolvimento biopsicossexual, falando com a Ingrid, que é mãe de 7 filhos, Luciana? 5 filhos? 8 filhos, Nossa. Mãe por adoção, de Curitiba, ela já tinha coordenadora 3, ela já grupo tinha de 3 apoio. e aí adotou mais um grupo de irmãos de 5. Olha Para aí. não separá-los, ela levou os 5. Então, temos essa mãe adotiva, né, terapeuta familiar, que vai estar conversando conosco por Meet. E esses links estarão na rede social do GAPAN, GAPAN ONG, tanto no Instagram quanto no Facebook. Nosso telefone, eu vou colocar apenas um telefone que aí concentra todo no meu contato. É o 9618 1898. Dia 29, no domingo, tudo isso em maio, hein? Semana que vem. Pensei que tu já ia esquecer, eu já ia fazer um convite. Não ia esquecer nunca. Dia 29, gente, quero todo mundo no Parque do Mindu. Parque do Mindu, vamos fazer um piquenique da adoção. Então, levem as suas cestinhas de piquenique, seus filhos. Vamos ter muitas atividades, bonecas vivas, que são voluntários, que vão Branca de Neve, Chiquinha, Chaves, Emília. Vai ter uma palhacinha lá que vai estar fazendo pinturinha, né, de mão. Vamos ter uma equipe de kickboxer, né, que é do
o grupo Interbelator, que vai estar fazendo uma aula experimental, um Kickbox Kids, para quem estiver lá presente, né? Então vamos estar lá, gente. Vamos juntos comemorar esse momento tão especial para todos nós. Local, de novo, hein? Mindu, Parque do Mindu. Domingo, 8h30 da manhã, porque sabe que Manaus é sol, né? Então, domingo vai fazer muito sol, vamos chegar cedinho, debaixo das árvores, curtir a natureza e principalmente mostrar o nosso amor incondicional. Obrigada a todas, Alessandra, Luciana, Clesley, Tandra, Ellen, Luiz, que nos trouxe aqui. Muito obrigada por esse abraço adotivo. Muito obrigada para todos vocês que estão nos assistindo. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer.